Nós dissemos que o Evangelho é uma palavra simples que nós conhecemos, que quer dizer simplesmente a palavra de Deus. E a saúde pode ser definido como a ausência de doença no corpo humano, mas também a presença da disponibilidade espiritual, física ou moral. Nós acabamos de notar que o ensinador de hoje está muito inclinado na parte espiritual. Você nunca assistiu nossos cultos? Pregamos muito sobre a salvação das almas, sobre a salvação do espírito. Mas rara vez nós falamos sobre a salvação do corpo. Mas isso é muito importante. A salvação do corpo é muito importante. Porque nós aprendemos que o corpo humano está dividido em 3 partes. Temos o corpo, o espírito e a alma. Se nós procuramos o bem do espírito e da alma, devemos também procurar o bem do corpo. Porque é no corpo que residem o espírito e a alma. Nós vimos que Jesus foi rezar com os seus discípulos desta maneira. Jesus que se afastou um caminho, mas quando voltou, encontrou seus discípulos adormecidos. Ele perguntou: não conseguiram pelo menos orar comigo pelo menos 1 hora? Ele próprio aumentou que o espírito está forte, mas a carne está fraca. Isso nos mostra claramente quando o corpo está em posição de fraqueza, o espírito não consegue trabalhar. Será que Deus se preocupa em nossa saúde? Estou a correr porque eu resumo. Nós vimos que Deus se preocupa da nossa saúde. A primeira pista que nós vimos se encontra no livro de Deuteronômio 23, 13 até 4. Deus diz ao filho de Israel: quando aqui no deserto arranja um lugar fora do acampamento, onde poder fazer necessidade, com suas armas, leve uma pá, e antes de fazer necessidade, cave um buraco, depois cubra, depois de fazer fezes. Isso foi uma medida de precaução, para não defecar no ar livre. Era preciso sair fora do acampamento, cavar um buraco, fazer necessidade e depois entrar. Deus sabia que o cheiro do fezes podia facilitar a poluição do ar. E quando o ar está poluído, isso traz doença no povo de Israel. A segunda pista: Deus diz aos seus discípulos que não comerás a carne do porco e o peixe sem escamas. Mas por que Deus disse isso? Espiritualmente, podemos ter um outro significado. Mas segundo os cientistas, segundo pesquisas que foram feitas, acabaram de descobrir que a carne do porco tem muito micróbio.
Porque o próprio corpo é um animal sujo que come de tudo em qualquer sítio. E quando consumir a carne do porco, aqueles micróbios entram diretamente no corpo. Esses micróbios são responsáveis pela doença, tais como dor do joelho, como dor do corpo. E o porco, além de ter micróbio, tem muita gordura. Gordura no corpo humano é muito perigoso. Porque isso pode prejudicar a função do coração. E pode prejudicar também a circulação do sangue. A terceira pista. Deus diz ao povo de Israel que todo vaso sem tampa será declarado impuro. Número 19:15. Todo vaso sem tampa será declarado impuro. Mas por que Deus diz ao povo de Israel que todo vaso sem tampa deve ser rejeitado? Porque Deus sabia que um vaso que não tem tampa não consegue proteger o seu conteúdo. Porque num vaso podemos colocar alimento, podemos colocar água e sem tampa. E esse alimento está a todo tipo de infecções, de ratos, de baratas, que pode prejudicar, que pode modificar o bom estado do alimento. Deus quer que nós sejamos em boa saúde. O Davi diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus é bondoso para a nossa saúde. Em cada época que passa, Deus preveu alimentos, tipo de frutas. Acabamos de comer safu e agora vamos comer laranja. E a época que vem vai aparecer mais outro produto. Tudo isso para a nossa saúde. Isso demonstra a suficiência. Que nosso Deus se preocupa com a nossa saúde. Deus quer que nós estejamos em boa saúde para fazer melhor a sua obra. O homem deve se preocupar da sua saúde. Quando Jesus diz aos seus discípulos: seja prudente como serpente. Não foi somente para contra o espírito maligno, mas era também para as doenças. Um filho de Deus deve ter aquela prudência de se proteger contra as doenças. Mas às vezes nós somos muito negligentes em termos de saúde. Tudo está espiritualizado. Tudo está espiritualizado. Porque Deus fé. Isso nos leva a negligenciar as regras de higiene. Às vezes comemos sem lavar mãos. Às vezes não lavamos fruta que consumimos. Muito negligente porque somos cristãos. Não dizemos: não, posso comer algo que não tem qualidade, mas Deus vai me proteger. Mas isso não é verdade. O grande pescador Ellen White nos mostrou algumas maneiras o que podemos fazer para tentarmos proteger ou promover nossa saúde.
O primeiro elemento que Ellen White nos deu é a abstinência. Abstinência. Deixar algo. Quando alguém está preparado um combate, ou quando o jogador está preparado um jogo, ele fica obrigado a abandonar certas coisas. Não pode comer pimento. Pimento ou pimenta? Pimento, né? Esse é nosso português está um pouco. Entende só, amém? Pimento, né? Pimenta, sim. Jindum. Não pode passar a noite em casa com a mamãe. Há muitas regras para tentar preservar as tuas energias. É a mesma coisa também na vida normal. Devemos optar pela abstinência. Quer dizer, quando você nota que esse produto não conjuga com o teu organismo, esse alimento não estar de acordo com o teu organismo, é melhor abandonar. Isso pode ajudar. Há pessoas que são alcoólatras, mas continua sempre a beber cerveja, enquanto que isso prejudica em termos de saúde. A abstinência é muito importante. O segundo elemento que nós vimos é a água. Para manter a sua saúde em condições, você deve cuidar da água que você consome. O corpo humano, segundo na escola, de forma que aprendemos, está constituído 70% no corpo humano. Quer dizer, o nosso corpo humano é constituído 70% de água. Sim. É por isso que devemos cuidar bem da água que nós bebemos. A água nos ajuda a combater infecções. A água nos ajuda a regularizar a nossa temperatura. A água nos ajuda a tirar cheiro no nosso corpo. É por isso um ser humano deve beber água pelo menos 2 litros a cada dia. Par jour, il faut qu'on ait plus ou moins 2 litres. E os especialistas nos aconselham que devemos beber água de uma forma regular, sem esperar que tenhamos sede de água. Il faut qu'on ait mais sans que nous possa comer mais. Sem esperar que tenha sede de água. Eu que possa mais ter o mais. Quer dizer, você pode consumir pelo menos um copo de água depois de 1 hora. Isso pode ajudar. O ar puro também é um elemento importante. Cuidar bem do saneamento básico aonde vivemos. Onde vivemos deve ter um bom cheiro. Deve ser limpo. Devemos ter cuidado com a queimada de lixo. Devemos ter muito cuidado com o lixo em geral. A acumulação de lixo deve limitar. O fumo pode prejudicar também nosso corpo. E o fumo também que vem do tubo de escape dos carros, uma das indústrias, também polui o ar que nós respiramos. É por isso está aconselhado que nas nossas casas devemos ter plantas. Devemos ter flores. Por esses elementos ajudam a purificar o ar que nós respiramos. O exercício físico
Exercício físico. Sabe, isso é muito importante. Exato, é très important. Nós falamos que os exercícios físicos são divididos em 3 partes. Exercício físico é divisé em 3 parties. São exercícios que se chamam aeróbicas. Aeróbicos. Aeróbico. De andar. E correr. Uma pessoa. Muito. Para manter bem a sua saúde. Andar 2 km por dia a pé. Par jour, il faut dar plus ou moins 10 km. Pode ser o ideal. É muito bom. Nem toda hora timbamos até aqui de carro, não. Às vezes anda a pé e também fez bem nas pernas. E no coração. Temos exercício de flexibilidade. Temos exercício de flexibilidade e mexer as articulações. Exercícios de resistência. Levantar pesos. Ele oferece boa estatura no corpo. Ele reforça nossas energias. Ele refresca nossas memórias. Ele nos protege contra a depressão. É muito importante. O regime alimentar também é muito importante. Devemos cuidar do nosso alimento. Um corpo humano é um santuário do Espírito Santo. Nem qualquer coisa que pode entrar no nosso corpo. Não podemos comer pelo gosto, mas devemos comer pelo valor nutritivo. Quer dizer, quando estás a comer, não segue o gosto, eu não consegue toco, não. Mas deve se perguntar o que esse alimento vai levar depois no meu corpo. O descanso e o sono também é muito importante. Sobretudo nós cristãos. Acordamos 1 hora. Vamos rezar até 3 horas. 4 horas já está fora, está indo trabalhar. Será que tem tempo de recuperar esse 3 horas? Porque quando gastar 3 tempos de oração sem dormir, você está obrigado a recuperar essas 3 horas. Porque Deus, quando fez o dia, dividiu o dia em 3 partes. 3 ou 8 horas de trabalho, 8 horas de sono, 8 horas de repouso. Deve respeitar esse sono e o repouso. Até o médico estava me dizendo, até escutei também na rádio, que se você quer morrer cedo, isso não é uma operação fácil. Começa só a negligenciar o sono e o repouso. Vai descansar com toda a facilidade. A fé no poder de Deus. Falta 7 minutos. A fé no poder de Deus. Avoir la foi à la puissance de Dieu. Nossa saúde depende também da nossa fé em Deus. Porque muitas doenças que nos atacar, muitas epidemias que estão dizimando o mundo, o povo do mundo, são de procedência maligna. Não semear doenças em nossas famílias, nas nossas igrejas, na nossa sociedade. É por isso que devemos ter fé em Cristo. O código da longevidade. Tem muitos artigos, mas vou começar a pular. Existe um código para a longevidade. Se você é motorista, você deve respeitar o código da circulação.
Se não respeitar, vai entrar em conflito com o governo. Vai entrar em conflito com o teu patrão. O serviço também é a mesma coisa. Deve respeitar o código, o código da empresa. As pessoas que viveram durante muitos anos, nós lemos da Bíblia, Metusalém, Abraão, 125 anos, e o Moisés também viveu 120 anos. Segundo a pesquisa dos especialistas, como nós aqui em África, a esperança de vida é de 40 anos. Na Europa pode ser de 60 anos. Só depois da descoberta de antibiótica que a vida das pessoas tentaram somente no caminho. Mas Moisés disse que a vida de uma pessoa é de 70 anos. 80 anos para os robustos. Mas hoje em dia, se nós tentarmos olhar pelas ruas, muitos não conseguem chegar até 70 anos. O doutor Calou aquele dia nos disse que é muito triste, porque filho de Deus, servo de Deus, está morrendo com 50 anos, 55 anos, é cedo. O Moisés, segundo o Deuteronômio 34, até os 120 anos não venceu. Ele morreu com sua vista bem vigorosa. Ele morreu com sua saúde bem em vigor. Aqui temos uma proposta, vamos correr. O primeiro código: ama teu Deus, o Criador da terra e do céu. Amar teu Deus pode prolongar a sua vida. Artigo 2. Amar teu próximo pode prolongar a sua vida. Amar teu próximo quer dizer promover o bem do outro, evitar conflito com os outros, procurar resolver o conflito o mais cedo possível, pagar dívidas contratadas. Artigo 3. Solicitar através da solução das orações vida longa ao Senhor Deus. E a sua proteção. Artigo 4. Orar o teu pai e a tua mãe. Artigo 5. Não cobiçar o bem do outro. A sua casa, a sua mulher, o seu escravo, ou seu gado, ou qualquer coisa que seja dele, não cobiça. Não se apoderar, artigo 6. Não se apoderar do bem do outro. Coisa que o outro não pega. Se você começar a pegar coisas dos outros, vai morrer cedo. Artigo 7. Homem não se envolve com a mulher do outro. E a mulher não se envolve com o marido da outra. Você quer morrer cedo. Começa só a mulher dos outros. Você não sabe o que o homem colocou na sua mulher. Você mulher também. Não sabe o que a mulher fez com seu marido. Vai morrer cedo se continuar com sua vida. Ser simples, humilde, longe do orgulho e arrogância. Será sempre. Lo lembro da música. No teu bairro, fica simples. Senão,
Vamos fazer plano no dia para vir entrar. Artigo 9. Ter paciência até que o teu tempo chegar. Artigo 10. Não seja escravo do dinheiro e de todo o bens materiais. Se você não é escravo do dinheiro, pode prolongar a sua vida. Respeita a vida humana. Não mate. Não tira a gravidez. Não faz isso. Artigo 12. Não pratica as ciências ocultas. Não usa a ciência oculta. Porque isso também mata cedo. Ter muito cuidado com a luta do poder. Com a rivalidade. E com a concorrência desonesta. Obrigado. Atenção na luta do pouvoir. Atenção para a luta do poder. Se você não continua e para que se tem que sair com o muito cuidado com a luta do poder. Com a rivalidade com o banda. Muito cuidado. É preciso dar atenção. Artigo 14. 14 artigo. Respeita a lei da sociedade. Respeite lei a boca. Pauta pela legalidade. Será legal. Ser legal. Respeita as autoridades do país. Respeite a autoridade da boca. Respeita os mais velhos. Respeite o micolo. E os papás da fé. Peba papá continua. Não vamos peba papai a continua. Respeite o pai da fé. Não vamos peba coisa boca. Respeita os. Artigo 15. 15 artigo. Seja racional e ponderado. Em tuas ações e reações. Pensar bem antes de reagir ou de agir. Coisa lá pressa você usa batata. Não tem pressa de botar chapado. Só muda bem um batata com zoom se não. Além do chapado, logo da beta de solo com água. Ontem contou uma história. Que família bare para o sagana. Duas famílias, as casas mora na tini de muninga na ele mora na ya kufi. Pogou caiu. Vamos para o livro todo com uma pele de bobo só com uma mora com a família. Ela disse vamos matar o filho. Aquela dá com uma bobi mora família. Matar o filho da família. Então uma bobi é mas o menino da mora hospital a kufi. Ele não filho. Olha a mora da com a muki. O dele não acordou. Foi problema. O que pensei? Foram muito pesados. Procurar bem gerir o sucesso. Ele foi para gerir esse cenário. E vitórias. Pela vitória. Evita o triunfalismo. Evite triunfalismo. Triunfalismo é zero uma bem. Triunfalismo é mau. O sábado não vou ganhar. Deixa a ganhar. Porque todo bairro sai da frente. Não há match que você primo na para não levar time no jogo quando não é chemise. Volta na roupa gritar. Triunfalismo na vida exatamente. Triunfalismo na vida é bom. Bom na batalha tem uma batalha ou lá e é pesado e uma fotografia. Ele. Tudo agora triunfalismo. Procurar bem gerir o sucesso. Lugar para gerir sucesso no malandro. 17. Procurar bem gerir e dominar as emoções negativas, tais como a tristeza, a nervosidade, o medo e a depressão. Lugar para dominar o stress, bacana para a depressão. Só que eu dominar o stress, eu tenho jogo pela poison fufia. Dominar o stress no dia vai se dominar. Então, eu tenho uma atenção por a sucimindi. Ou para a tristeza vai ficar doente. Eu não dominei amor. Saiba dominar. Pauta pela verdade. Pauta pela verdade. Que a mentira e a burla seja dono da sua vida. Artigo 18. Praticar exercícios físicos que se lugar de deixar. Respeitar a hora de descanso do lugar de deixar. Evitar o excesso. Faz tudo consoante os seus esforços.
Quando está fazendo um trabalho, quando o corpo, quando as forças chegam ao seu fim, é melhor parar. Amém. Amém. Evita que se submeta mesmo no sexo. Evite que seja sexy. Amém. Amém. Ter uma alimentação controlada, já falamos. Colher beleza controle já. O uso de sabão, creme da pele, perfume e outro produto de beleza deve ser moderado. Quando dizer uma fruta, o outro para quando for para controlar. Uso de perfume, produto do tchaca dos outros. Uso de façon modérée. O creme tem que ser moderado. Se depende de mim, eu vou se for demais, nós do corpo. Procurar conhecer sobre a esperança de vida da tua família paterna ou materna. Quando eu pego a esperança de vida, contar de botar papá e mamãe. Na lei expliquei logo. Vou explicar o seguinte. Há famílias onde reina aquele que se fala genética. Era uma família ou malária as doenças genéticas são essas doenças que chamamos malária família. Malária genética não é malária. E agora a vida foi oieba na família que ocupa na agni. Tem que descobrir na nossa família de que idade morre. Tata ocupa na agni, mamãe ocupa na agni. O pai fala assim com quantos anos? Não ocupa na agni, tata liga ocupa na agni. O pai tem um com quantos anos? A plus de essa forma oieba malária ni é como magabino. E pegou essa agora doença que mata muito da família. C'est très important. É muito importante. Você não malária como magabino família que não oieba. Se você souber a doença que mata muito da família. O carro vai não sentir a reação lá. Quando você tem essa razão, ou você prevenir. Tu vas se prevenir. Isso é très important. É importante. Nós acabamos de deixar. Nós vamos falar de como a família só tira a família. A doença que vai na questão da família. Ele falou já. Mas é bom prestar atenção. Ele artigo. Último artigo. Consultar o médico se notar manifestações estranhas no seu corpo e evitar as repetidas automedicação. Os avantados com o sistema de medicina, obrigado. Assim.